A radiônica tem sido para você um bicho de sete cabeças? Fique tranquilo. Neste vídeo eu vou te contar algumas curiosidades que vão estimular você a estudar mais aprofundadamente. Olá pessoal, tudo bem? Então, eu vou falar nesse vídeo de hoje um pouquinho mais a respeito de radiônica. Eu tenho falado de forma esparsa sobre esse tema, mas eu estou procurando de alguma maneira estimulá-lo a dar uma olhada numa direção que muito poucas pessoas e muito poucos pesquisadores têm tido este cuidado. Por que eu estou contando isso para você? Porque eu sou melhor do que os outros? Não. É porque eu já estudo radiônica há mais de 40 anos e venho tentando elucidar algumas dúvidas que para mim também foram dúvidas pungentes quando eu imaginei a possibilidade de utilizar este procedimento terapêutico, esta metodologia, dentro do meu trabalho. Então eu queria compartilhar com vocês, primeiro, uma definição. Essa definição, ela, muito embora seja abrangente, ela é sintética em si para tirar uma porção de penduricalhos que tem em volta da radiônica. Então eu gostaria que você me acompanhasse neste texto, que eu vou deixar aqui na tela, e eu vou recitar junto o texto para que você possa lê-lo e ao mesmo tempo entendê-lo. Tá bom? Então vamos à definição do que seja radiônica. A radiônica é uma técnica de diagnóstico e tratamento por ação local e não local. Se presta à produção de remédios vibracionais, impregnação de princípios ativos em meio aquoso ou orgânico e também em mídia magnética modernamente. O processo de análise e diagnóstico esmiuça os aspectos físicos, anatômicos e fisiológicos, bem como aspectos psicoemocionais e condições mais sutis, quer seja no homem, animal, vegetal e também nos minerais. Os estudos modernos incluem a análise de ambientes, moradias e organizações. A prática da radiônica utiliza máquinas em configuração eletroeletrônica com ajustes resistivos, capacitivos e indutivos. Incluímos também as máquinas virtuais, que simulam estes princípios. Esta definição que você acabou de ler junto comigo, ela tem um caráter evidentemente abrangente, mas ao mesmo tempo ela é sintética, no sentido de limitar as ações da radiônica como sendo obrigatoriamente uma ação onde, primeiro, vamos lá, há que se ter um operador muito bem treinado para dar andamento a esse processo todo, conhecer muito bem a natureza humana, conhecer muito bem sobre aquilo que está investigando. Muito bem. O equipamento precisa ter características específicas para que ele funcione adequadamente. E um dos primeiros paradigmas da radiônica é: o equipamento não funciona sozinho. E eu duvido que alguém consiga fazer uma máquina funcionar produzindo uma influência à distância sem a presença do operador. Isto é definitivo, não tem essa possibilidade. A neurociência contemporânea, evidentemente, a neurociência é uma ciência contemporânea, ela nos dá conta de que hoje equipamentos, dispositivos com características muito específicas permite que haja uma interação entre o cérebro do operador, através das suas atividades bioelétricas, biomagnéticas elétricas, com o equipamento, com uma arquitetura eletroeletrônica apropriada, bem como arquiteturas virtuais. E atente para isso. Esse será um dos temas que eu vou discutir no 12º Congresso de Radiestesia, Geobiologia e Radiônica, que vai acontecer em São Paulo. Mas isso aí é uma outra história. Então deixa eu te contar um fator importante com relação a essa relação que existe da interação entre o homem e a máquina. No início lá pelos anos 20, 1920, 1930 aproximadamente, surgiu uma obra escrita pelo protagonista da radiônica, o Dr. Albert Abrams.
Olha o livro aqui, dá uma olhadinha na capa do livro. Spondylotherapy, Physio and Pharmacotherapy and Diagnostic Methods. Esse livro escrito pelo Dr. Albert Abrams, tá aí a fotografia dele, tá aqui? Aqui a foto dele, muito bem. O Dr. Albert Abrams, ele teve a sacada, a primazia de observar que existia inicialmente um outro fator biológico, um outro fator além do fator biológico, desculpa, que era o fator elétrico, a eletrobiocondutividade do corpo humano. Foi nesta obra, depois numa reedição, ele colocou mais 600 páginas e dessas 600 páginas surgiu o jornal de medicina eletrônica, Electronic Medicine Journal, Electronic Medicine. E aí, neste jornal, ele falava a respeito de um princípio que ele desenvolveu chamado reação eletrônica de Abrams. Pois muito bem, isso aí eu vou contar detalhadamente depois em outros vídeos falando a respeito da história, mas eu queria chamar a sua atenção para este princípio. Você vai começar a aprender radiônica, por alguma razão, você vai estudar com um, com o outro, ou você vai pegar uma literatura e você vai encontrar inúmeras referências, tá? E nenhuma delas, eu estou afirmando com todas as letras, a não ser na obra do Dr. Albert Abrams. Todo mundo esqueceu disso. Que não existe a operação reequilibradora, não existe o diagnóstico, não existe a ação impregnadora, não existe ação à distância ou ação local, se não tiver um operador e se não tiver um dispositivo absolutamente ajustado para este processo. Tá certo? Então eu vou te dar um exemplo aqui, esse exemplo eu dou a exaustão nos meus cursos, principalmente no pessoal que treina radiônica comigo. Tá. Imagine a seguinte situação, você vai a uma festa e nessa festa tem uma bonita jovem sentada numa poltrona e manuseando o seu violão, supostamente mexendo nas cordas, e você entende que ela está afinando o violão. Você não a conhece, mas você olha para ela, a primeira impressão que você tem, que é uma jovem muito bonita, e aí você pensa, será que ela sabe realmente tocar ou está aí fazendo onda? Puxa vida, será que toca? Será que não toca? Você tem as primeiras impressões através do seu raciocínio, teu raciocínio lógico. Na sequência, você se acomoda, então as pessoas, e daqui a pouco ela começa a tocar. É uma excelente violeira e ela começa a tocar uma canção, e essa canção inclusive faz parte do seu repertório. Daquele repertório que você costuma cantar na sua individualidade, que você canta no banheiro, canta no corredor da sua casa, tá? É uma música que te remete a alguma coisa super legal, super bacana. E no meio da música você acaba cantando junto com a intérprete, com a violeira, tá? Mais ainda, você acaba levantando e fazendo uns passinhos de dança, tá? E poxa vida, que coisa... Então, tudo aquilo que fazia parte inicialmente de um pensar evoluiu para um sentir. O teu pensamento criou outras redes neurais para engendrar aquilo que você estava sentindo, alegria, contentamento, as lembranças agradáveis da música que você estava assistindo, até levá-lo a uma ação que era cantar e dançar junto com a intérprete. Ficou claro isso? Para que haja uma ação é necessário obrigatoriamente que se tenha um instrumento. A palavra instrumento nesse momento ela está simbolizada pela viola, ou pelo violão, pelo violino, seja o que for, simbolizada pela máquina radiônica, que ela vai precisar estar muito bem afinada e ela vai precisar ser tocada por alguém que realmente conhece, para produzir um efeito local como foi produzido em você. Assim como a máquina radiônica desperta algumas coisas no seu pensamento, a ação radiônica desperta algumas coisas do seu pensamento, ela desperta também as suas sensações, as suas emoções, seus sentimentos, e ao mesmo tempo, no final, na ação específica, local ou não local, ou seja, com a pessoa ali, ou à distância, ou em outro tempo, para trás ou para frente,
do momento presente, isso é não local, precisa ser feito com a devida expertise. Eu não posso simplesmente numa corrida de uma leitura ou mesmo num treinamento rapidinho aí de algumas horas, sei lá, eu me tornar um radionicista a ponto de querer produzir uma transformação, produzir uma ação específica numa outra pessoa, quer seja um simples equilíbrio energético, a ponto de chegar até a modificar estruturas celulares por processos tumorais. É possível? Claro que é possível, não tenha dúvida disso. Eu já estou há 23 anos trabalhando dentro de um processo como esse, tem uma história comprida para contar, com dezenas, centenas de exemplos, onde nós utilizamos a radiônica para este efeito curador. Bom, não estou aqui de jeito nenhum instigando ninguém, absolutamente ninguém, a deixar o seu médico, seu tratamento, as orientações clínicas para simplesmente se enveredar por um caminho como esse. Tendo em vista que tem radionicistas com R maiúsculo ou com todas as letras maiúsculas, tem radionicistas com letra minúscula. Então eu não consigo dizer para você quem é que não é. Se eu ficar junto com a pessoa, eu te falo, esse cara é bom, esse cara sabe o que está fazendo, tá? Tem competência para isso. Então, pelo sim, pelo não, não faça. Vou repetir, pelo sim, pelo não, não faça. Siga rigorosamente as orientações do seu médico, siga rigorosamente as orientações clínicas do seu cirurgião e tudo mais. Ah, eu posso incluir a radiônica no meu processo terapêutico? Deve. Deve! Porque hoje nós já temos equipamentos radiônicos de quarta, quinta geração. Por exemplo, equipamentos onde você pode gravar as informações geradas pela máquina num cartão magnético. Você pode gravar informações em bases bioativas, tá? Em formas gelatinosas com ações de diferenciação celular, coisas das mais modernas hoje, com resultados surpreendentes, indo desde a impregnação em meio aquoso, passando por impregnações mais sofisticadas, tá certo? Pois muito bem, ficou claro essa ideia para você a respeito do que seja a radiônica como processo terapêutico, como atividade terapêutica. Então, não é uma coisa tão simples quanto parece, tá? A radiônica exige sim um profundo conhecimento das condições fisiológicas, precisa saber muito sobre a estrutura anatômica, funcionamento, bioquímica, tá? É assim como aquela violeira que eu mostrei para vocês aqui no entremeio do nosso vídeo, ela não se tornou uma exímia violeira e aprendeu isso no final de semana. São anos de experiência até chegar à maestria, tá? E eu brinco de vez em quando com a expressão que a gente ouvia muito no Star Trek, na abertura dessa série, né? Que o universo é a última fronteira. E eu falo, a radiônica é a última fronteira. Nós estamos vivendo hoje um aprimoramento dos conceitos do entendimento, e quem já vem estudando radiônica há muitos anos está encontrando milhares de benefícios com o uso dessa técnica, tá bom? Então, nos próximos vídeos eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre máquinas virtuais, vou contar para vocês alguns truques de como você, se você é radionicista, se você já tem um equipamento, quer seja eletroeletrônico ou mesmo um equipamento virtual, algumas dicas de como você pode melhorar a sua performance como radionicista, tá bom? Eu ainda não consegui avaliar a totalidade das chamadas mesas radiônicas, tá? Não me queira mal, não me tome como um rebelde com relação a isso, tá? Mas quando você começa a estudar radiônica na sua profundidade, você percebe que algumas coisas que são feitas dentro deste âmbito, eu não estou desqualificando o procedimento de análise, diagnóstico e tratamento, tá? Só que alguns desses procedimentos, e eu não vou dizer quais são, evidentemente,
cada um segue o seu caminho, né? Alguns desses procedimentos não têm absolutamente nada a ver com radiônica, mesmo que se utilize deste nome. Eu vejo isso assim, só para fazer um parênteses aqui, eu vejo isso muito parecido com a física quântica, né? A física quântica é um ramo da ciência, um ramo da física, destinado a pessoas que têm uma alta expertise e especialização nesta área, né? Para se falar sobre este tema, discutir sobre este tema, avaliar e avalizar fenômenos da física quântica, isso é destinado aos físicos, às pessoas que estudam sobre isso. Tá? E a gente observa, dentro do nosso meio principalmente, as pessoas utilizando o termo quântico de forma, de forma simplória até. Tá? Aí você pergunta, por exemplo, tá tudo bem, você que está falando sobre física quântica, me cita as 4 singularidades, os 4 fenômenos singulares que deram origem à física quântica. Você pode citar, já que você não sabe dos 4, me cite 2, ou 1 pelo menos. Então quando chega nesse ponto que a pessoa não consegue responder essa pergunta, eu me valho desse mesmo procedimento para falar sobre radiônica. Algumas pessoas introduziram o termo radiônica nos seus processos terapêuticos. Eu não estou invalidando o processo terapêutico, de forma nenhuma. Tá? É que para você praticar radiônica, existe procedimento, existe um treinamento. Ele não é um treinamento de final de semana. Desculpa, não é um treinamento de final de semana. Ele é um treinamento longo, ele leva 1, 2, 3 anos até. É um processo de especialização. Você tem que ir a fundo. Um equipamento não custa barato. Ele precisa, não é um tamborzinho. Ele é um instrumento de alta complexidade, cuja afinação depende não só do fabricante, mas também da qualidade da afinação, depende só do fabricante, mas também de quem vai utilizá-lo. Não adianta eu colocar uma viola na sua mão se você não sabe tocar. Não adianta eu colocar seja um instrumento qualquer na sua mão se você não sabe tocar. Se você não é capaz de tirar nem sequer os primeiros acordes. Então eu estou dando esse chacoalhão aqui na radiônica, porque quando a gente discute isso em congresso, gente, isso acaba criando um pouquinho de desconforto nas pessoas. Não só nos participantes que chegam lá com todas as suas novidades, com todos os seus... Puxa, mas eu pensei que isso era radiônica e tudo. Falei, pois é. Tudo bem, você está feliz assim, você está conseguindo desenvolver o seu trabalho dentro deste campo, dentro deste âmbito, está tudo certo, não tem problema nenhum não. Só que isso não é radiônica, é outra coisa. Sei lá, é alguma coisa diferente que produz efeitos tão bom quanto, beleza, ok, fechado, ou até melhores talvez, beleza, ok, mas não é radiônica. Algumas coisas que estão aí no mercado não tem absolutamente nada a ver com radiônica. Então eu vou mostrar para vocês, nos próximos vídeos, vou mostrar para vocês algumas plataformas, tanto as plataformas eletrônicas, mostrar algumas configurações, mostrar alguns circuitos, talvez seja um pouquinho, não é maçante nem chato, né? Mas ele é diferente daquilo que você está habituado a ouvir, a perceber. Tá? E também algumas plataformas que são plataformas virtuais, onde elas simulam alguma coisa que tem a ver com o processo eletrônico, de característica resistiva, capacitiva e indutiva. Olha só os nomes que eu estou colocando agora aqui para você. Tá certo? Bem, então eu vou deixar vocês aqui um pouquinho agora para que vocês façam as suas reflexões, e eu quero lembrá-los de que eu vou preparar um curso bem aprofundado sobre o que seja radiônica. Falar para você quer ser um radionicista? Comece estudando. Mas eu não tenho máquina, não tem problema, você pode começar com uma máquina virtual. Flávio, eu tenho habilidade eletrônica para construir um equipamento. Legal, eu vou te dar todas as dicas de como fazer um circuito, com as placas de circuito impresso, com os layouts de configuração eletroeletrônica. Eu prometo para você, isso está vindo agora, porque eu estou motivado diante de tanta coisa maluca, realmente coisa maluca, cara. Não tô aqui sendo crítico, não. Eu estou sendo responsável com aquilo que tem a ver com as nossas práticas. Principalmente, o Brasil hoje tem a Associação Brasileira de Radiestesia
Geobiologia Radiônica, que prima pela qualidade do ensino, que é responsável pela manutenção do conhecimento e por conta disso, eu como membro dessa instituição tenho o dever, como enquanto professor, enquanto instrutor, de oferecer a você que está me assistindo as melhores informações, que tu te sintas motivado a praticar a radiônica, mas antes disso, estudar aprofundadamente. Ler em documentos primários, em fonte primária. Tá? E a gente está traduzindo esse material, está trazendo uma porção de coisas legais aí, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Nos vemos no congresso, um grande abraço para você, tchau, tchau!